Quem aqui está precisando passar por uma mudança na sua vida, ou você já passou por um processo de mudança na sua vida? Eu não estou falando de mudança de casa, não. Mudança de casa é uma coisa desafiante, não é verdade? Dias atrás, um irmão, a gente estava conversando sobre mudança. Ele disse: olha, nem me fala, isso é um trauma na minha vida. Mudança é uma coisa que envolve tanto trabalho, não? Mas eu estou falando com você de mudança interior, ou uma mudança, um processo que vai mexer com a vida da gente. Existem situações que nós não podemos prosseguir com elas nas nossas vidas, precisa mudar, precisa ser transformado. Agora, o que é preciso para mudar? Eu pergunto para você, é preciso ter iniciativa para mudar? Sim ou não? Me ajude aí, por favor. Iniciativa, sim? Sair da zona de conforto, sim? Ser determinado, persistente. É preciso automotivação para mudar? Criar hábitos, é preciso? Encarar os desafios como se fossem oportunidades, é necessário? Eu acredito que isso realmente faz parte. Na realidade, uma mudança só vai acontecer na sua vida se você se comprometer com essa mudança, se você for determinado com essa mudança, se você participar e cooperar com o processo da mudança. Se você não coopera com o processo da mudança, a mudança não vai acontecer. Agora, existem situações que precisam mudar e que você pode fazer a sua parte, mas que sozinho você não consegue, sozinho você não dá conta, e aí você precisa da intervenção de Deus, ou melhor, da intervenção da graça de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você, é sobre experimentarmos transformação, mudança na nossa vida através da graça de Deus. Experimente a mudança através da graça de Deus. Você ama ler a Bíblia, amém? Foi para isso que nós viemos à igreja. Então vamos ler só 16 versículos hoje, tá bom? Segundo livro de Reis, capítulo 5, abre a sua Bíblia, por favor, e viaja comigo nesse texto maravilhoso. Pega papel e caneta para fazer anotações, você pode ir grifando as partes que mais chamar a sua atenção, pega a sua Bíblia escrita, tem gente de Bíblia de estudo nova aí, não é verdade? Você pode também estar anotando na sua Bíblia digital. Segundo livro de Reis, capítulo 5, é a história de um cidadão chamado Naamã. Eu pergunto, quem aqui já ouviu falar de Naamã na Bíblia? A maioria, olha só. Então vamos ver essa história fantástica, vem comigo e vai grifando na sua Bíblia. A partir do versículo 1, a Bíblia diz que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, olha gente, essa história é fantástica. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era muito respeitado, honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Lembrando que a Síria era uma nação que estava em guerra contra Israel. Nesse momento, eles estavam gozando de um período de paz, havia uma tratativa de paz, a guerra estava suspensa, mas eram duas nações inimigas, e a Síria era uma nação inimiga. Agora, Naamã era o comandante do exército da Síria. Esse grande guerreiro, a Bíblia diz que ele ficou leproso. Versículo 2 diz que as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Naamã, na guerra, raptou crianças. Então você vê que o cara não era mole não, ele levava até as crianças, os pais ficavam desesperados, raptou uma menina lá de Israel. Versículo 3, essa menina, que agora era uma escrava, disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel,
Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Eu estava vendo um pesquisador bíblico, ele estimou isso, que por baixo daria uns 5 milhões de dólares, não é de reais não, os presentes passam de 5 milhões de dólares, calculando hoje. Versículo 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Eu amo esse profeta. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafara em Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Versículo 13, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quanto ele apenas disse que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Aleluia! Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Coloque suas 2 mãos no seu coração. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo ensino que essa história traz para a nossa vida. Hoje queremos ser transformados. Mude em nós o que precisa ser mudado, mas nós queremos isso não do nosso jeito, queremos do jeito do Espírito Santo. Queremos que a transformação seja promovida pela graça do Senhor. Faz isso em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus pela palavra de Deus. Preste atenção nessa história. Nessa história aparecem 2 nações. Uma é a Síria, inimiga de Israel. O rei da Síria se chamava Ben-Hadad II. Ben-Hadad II. Esse era o rei da Síria, inimigo de Israel, a Síria. De outro lado, nós temos a nação de Israel, a nação da qual fazia parte o profeta Eliseu, e o rei de Israel se chamava Jorão. Então, 2 nações, 2 reis: Síria, Ben-Hadad; Israel, Jorão. Só para você entender. E nós temos alguns personagens muito importantes. O primeiro deles que eu quero falar é Naamã. Diga comigo, Naamã. Naamã era um cidadão muito importante. Ele era o comandante, o general. Ele era encarregado pelo exército da Síria, país inimigo de Israel. Ele, para você ter uma ideia, ele era o 2º homem no escalão do governo. Naamã era rico. Naamã gozava de muita influência. Ele era respeitado, ele era admirado, era temido aonde chegava. Ele usava uma farda maravilhosa de comandante. Só que por baixo daquela farda militar, por baixo de muitas condecorações, havia algo que as pessoas não enxergavam, mas que ele sabia que tinha. E isso lhe frustrava muito. Ele era
leproso. Por que nem todo mundo via? Porque o texto bíblico deixa claro para a gente que essa lepra, ela não estava em todo o seu corpo. Essa lepra, ela estava em uma parte do seu corpo. Colocava a roupa militar e aquilo disfarçava. Só ele via, só ele sabia. E a esposa, que é muito próxima, sabia disso também. Trazendo para nós hoje, às vezes existem coisas nas nossas vidas que precisam ser mudadas. E que nós disfarçamos na farda do dia a dia que a gente veste. E as pessoas não conseguem perceber. Mas Deus sabe, isso precisa mudar. Nós sabemos, lá dentro, isso precisa mudar. E às vezes quem vive mais perto, o pai, a mãe, um filho, ou às vezes o cônjuge, como no caso do Naamã, sabia do caso da lepra do Naamã. Naamã tinha muita influência, respeitado, admirado, e ele era muito temido. Quando se ouvia falar no nome dele, as pessoas temiam. Ele era muito temido aonde chegava. Outra personagem era uma menina, diga uma menina. Ninguém sabe o nome dela. O nome dela não está registrado, mas o testemunho dela aparece, aleluia. E essa menina que foi tomada como escrava por Naamã, enquanto ele guerreava contra Israel, uma menina israelita, ele levou essa menina para servir a esposa dele. Agora, a menina era uma escrava, porque foi levada raptada, mas era livre. Por quê? Porque servia ao Senhor, aleluia. Não são as circunstâncias externas que determinam o seu nível de liberdade e de identidade, é quem está dentro de você, aleluia. E ela fala porque ela estava ali no meio da intimidade daquela família, ela percebe a frustração do Naamã, a tristeza, a preocupação, porque aquela lepra estava num só lugar, mas ela já estava se espalhando. Então aquilo ia tomar conta do seu corpo, e ele teria, você sabe que naquela época, uma pessoa, a lepra não tinha cura naquela época. Hoje é possível tratar, mas naquela época não havia cura para a lepra. E você sabe o que acontecia? Haviam cidades que eles chamavam de cidades refúgio. Eram cidades que eram criadas para os leprosos viverem naquele lugar. Então só leproso vivia naquela comunidade. A pessoa descobria a lepra, então ela era levada pelas autoridades, ela saía da casa dela, deixava mulher, deixava filho, deixava pai, deixava mãe, deixava profissão, deixava tudo, e ia morar numa comunidade de só gente leprosa, onde havia mau cheiro, onde havia dor, onde havia constrangimento. Ninguém sonhava com nada, todo mundo só tinha a morte à frente. Você imagina como isso era tão grave? Mas aquela garota viu a tristeza daquele homem, chegou com a mulher dele e disse: olha, tem esperança para ele, essa situação pode mudar, ele pode ser transformado, mas isso só vai acontecer pela intervenção da graça de Deus. Ela contou testemunhos, ela tinha tanta convicção, aquela garotinha era tão animada, e tão empolgada, e tão comprometida com as coisas de Deus, que a esposa do Naamã ficou impactada, e chegou com ele e disse: ei, sabe o que a garotinha disse? Disse que essa situação pode mudar, você pode ser curado, você pode ser feliz, essa preocupação pode sair da sua vida. Naamã, busque o Deus de Israel. Agora, aquela menina tinha muita fé. Por quê? Porque naquela época ninguém havia sido curado de lepra. Não havia nenhum registro naquela época em que alguém havia sido curado de lepra. Então, imagina você declarar algo que nunca aconteceu, que nunca foi visto por ninguém, mas é aí que a intervenção de Deus faz diferença. E eu quero dizer para você hoje: confia no Senhor, não importa a situação. Talvez algo que você nunca viu acontecer na vida de alguém, vai acontecer justamente na sua vida, por causa da interferência de Deus na sua vida. Pastor, como é que o senhor sabe que ninguém foi curado naquela época? Porque Jesus falou isso. Foi Jesus que falou, é mesmo. Lucas capítulo 4, versículo 27, Jesus disse: também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, lá atrás, o profeta. Todavia,
nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio, ele foi o primeiro, e foi uma menina que foi o canal de Deus para levar aquele homem à mudança que ele precisava. Então, nunca diga, quem sou eu? Eu nunca vou, a minha vida não vai ser significante para os outros. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo quer trazer uma mudança na sociedade, uma mudança na vida das pessoas que você ama, uma transformação profunda na vida de tantas famílias, de tanta gente. Essa transformação acontece em você, e depois ela acontece ao redor de quem vive aí pertinho de você, na vida das pessoas que estão perto de você. Isso nos traz uma realidade, e a gente tem que pensar sobre essa realidade, é que todo ser humano precisa do Senhor. Irmão, nós não podemos viver sem Deus, nós não podemos viver sem Deus e nem longe de Deus. Se você tem andado distante de Deus, no final desse culto, eu quero orar, eu quero fazer uma oração para você se aproximar de Deus. Se você se desviou dos caminhos do Senhor, você precisa voltar do Senhor. Se você não entregou sua vida a Jesus, eu vou orar com você no final desse culto, para você ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Todo mundo precisa, eu preciso, você precisa, você na internet precisa, você a primeira vez com a gente aqui precisa, você que há 30 anos caminha com o Senhor precisa. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. E Naamã reconhece que precisa de Deus para essa mudança acontecer. Ele não podia sair da Síria sem autorização do rei, então ele vai até Ben-Hadad, e que servia a outro Deus, não servia o Deus de Israel, e pede permissão. E ele precisa de uma carta oficial endereçada ao rei Jorão de Israel. Por quê? Imagina, o comandante da Síria chega com uma grande comitiva e entra em Israel. O exército de Israel vai reagir. O quê? O comandante da Síria chegou? É guerra de novo? Então ele mostra a carta: eu vim em paz. E então essa carta, Naamã vai com essa carta até o rei de Israel. Agora, tem uma falha de comunicação aí, porque a menina disse: leva Naamã ao profeta Eliseu, e o rei da Síria manda uma carta enviando Naamã ao rei de Israel. O rei recebe a carta e lê: olha, enviei o meu comandante aí para você, e sabe de uma coisa? É para você curá-lo. O rei vê aquilo e diz: eu sou Deus por acaso? Eu vou curar alguém? E a Bíblia diz que ele rasga as vestes em desespero. Ele está querendo uma desculpa para invadir a nossa nação, para entrar em guerra, para desentender com a gente, e ele entra em parafuso, ele se desespera. O profeta escuta, vê o desespero dele e diz: ei, manda esse homem para mim, e ele verá que ainda existe Deus em Israel, existe profeta de Deus em Israel, existe gente que acredita no poder do Senhor. E deixa eu te dizer, os profetas não terminaram, os profetas não acabaram. Aqueles que dizem que há Deus, Ele existe para o mundo de hoje, ainda existem, eles estão aqui hoje. Você é esse profeta de Deus. Aplauda Jesus, aleluia. Pega na mão quem está do seu lado, dá um sorriso e diz assim: eu olho para você e vejo que você tem jeito de profeta. Amém? É desse jeito, viu? Glória a Jesus. E ele leva mais de 300 quilos de prata, ele leva mais de 70 quilos de ouro, mais de 5 milhões de dólares, roupas, trajes reais, roupa cara, gente, coisa de grife, para dar de presente, porque ele achava que era algo que ele podia comprar, era um benefício que ele podia comprar, era um benefício que a riqueza, o poder e a influência dele podia comprar. Eu pergunto para você: quanto vale a sua transformação?
Eu pergunto para você, quanto vale uma cura? Quanto vale um milagre na sua vida? Entenda uma coisa, tem gente que poderia dar tudo, 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 que tem por um favor da parte de Deus, mas eu vou te dizer, você nunca vai conseguir comprar uma coisa assim. Isso é dado de presente por Deus. Eu pergunto para você, quanto vale a vida de Jesus? Quanto dinheiro vale, quanto diamante vale, quanto ouro vale, quanto petróleo vale, quanto energia verde vale a vida de Jesus? Só o coração amoroso de Deus pode pagar tal preço, e Ele pagou isso por você. Eu só queria fazer um contraste aqui, entre a menina escrava e o rei de Israel. O rei estava no palácio, o rei estava com servos, ele está envolvido de riquezas, ele tem um exército poderoso, mas é medroso, ele é inseguro, ele se sente incapaz, e ele se desespera. Mas nós temos uma menina, que foi raptada, tirada à força da sua família, vivendo numa terra estranha, de língua estrangeira, numa postura de escrava, não fazia o que queria, mas só fazia o que queriam os seus senhores, mas ela se sente livre, tem paz, e é intrépida. Existe profeta e Deus em Israel. Não são as circunstâncias que vão definir você, é a sua fé, é a presença de Deus. Diga comigo: obrigado, Senhor, por viver dentro de mim. O profeta diz, versículo 8: ó rei, porque você, 5:8, por que rasgaste as tuas vestes? Por que você desespera? A garotinha não desesperou, a garotinha envia o homem. O rei desespera, e Eliseu diz: manda para mim, porque eu vou mostrar que existe Deus em Israel. Quando convidarem você, olha, vamos ali para orar por alguém que está endemoninhado, eu vou, eles vão ver que existe um Deus em Israel. Vamos no hospital orar por alguém que está desenganado pelos médicos, eu vou, existe profeta em Israel, há um Deus que pode mudar todas as coisas. Eu vejo o espírito dessa criança em você, e sabe, todos nós precisamos conhecer o Senhor, todo ser humano precisa. Naamã não conhecia, Ben-Hadad não conhecia, Jorão não conhecia, mas a menina conhecia, o profeta conhecia, você conhece. Então, meu irmão, outro princípio que a gente aprende, é que não é do seu jeito, é do jeito da graça de Deus. Diga comigo: não é do meu jeito, é do jeito da graça de Deus. Se eu quero passar por uma mudança, e eu quero vencer, eu quero essa transformação, eu quero vencer e passar por essa mudança, eu preciso entender esse princípio, que não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Naamã, pensa comigo, general, acostumado com o protocolo do palácio, chegava no palácio, subia a rampa do palácio, todo mundo se curvava, o exército, general, ele era reverenciado, ele era respeitado por todo mundo. Então era natural dele esperar que aonde ele chegasse, todo mundo ia bater continência, todo mundo ia reverenciar ele, e ele vai com essa mentalidade de reconhecimento público. Então ele chega à casa do profeta, eu imagino a cena, de repente o profeta está em casa, ele escuta um barulho, vum, 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 é um ronco de uma Ferrari. Naamã chega na Ferrari, você acha o quê? Que carro ele ia? Ele era o comandante, e aí mais outros carros, o profeta olha pela janela, é o Naamã, e o Naamã sai e bate, e sai caminhando, aí já chega a turma com os celulares, o Storymaker, registrando aqui a chegada do general, e ele espera
que saia o profeta reverenciando ele. Mas ninguém sai, a não ser um cidadão que não era o profeta, era o assistente do profeta. Eliseu não vai até ele, Eliseu manda o seu assistente, que diz: olha, o meu senhor mandou, o profeta mandou uma instrução para você. Você quer passar por uma mudança? Vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes, e você vai sair purificado da lepra. Naamã fica revoltado. Capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, é isso mesmo, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 11, olha o que diz aqui. Naamã escuta isso, e a Bíblia diz que ele ficou indignado. Não acredito que eu estou ouvindo isso. E ele sai, vai embora, e ele diz: estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor. Vem Deus sobre esse homem, e o seu Deus moveria a mão sobre o lugar da lepra, o lugar afetado, e me curaria da lepra. Mas ele me manda mergulhar naquele rio. Não são os rios Abana e Fafara em Damasco. Damasco é a capital da Síria. Esses 2 rios que ele está falando aqui eram lugares onde iam muitos turistas. Os rios atraíam turistas porque tinham a água cristalina. Não são melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Será que isso acontece com alguns cristãos? Será que acontece isso com algumas pessoas? Já cria uma mentalidade de que Deus vai fazer de tal jeito. Deus vai mudar meu casamento, mas é do meu jeito. Deus vai fazer assim, assim, assim. Ele diz como é que vai acontecer. Deus vai mudar a vida do meu filho, e vai ser assim, assim, assim. Deus vai trazer uma provisão para mim, vai ser desse jeito assim. Essa situação vai ser resolvida, e é desse jeito aqui. Ou seja, você não pode colocar Deus numa lata de sardinha. Ele não cabe nesse lugar. Ele é o Criador do universo. Ele é maior do que tudo que existe. O jeito de Deus é o jeito certo, é o jeito soberano, e nós temos que, eu falei no início, você quer ver uma mudança, você precisa estar comprometido com ela. E qual é o seu comprometimento? Obediência. Diga comigo, obediência. Diga: eu vou obedecer a Deus, e não vai ser do meu jeito. Diga: vai ser do jeito de Deus. Naamã precisava entender isso. Por quê? Porque lá na Síria era do jeito dele. Ele falava: é assim, era daquele jeito. Faz assim, era daquele jeito. Vai, faz isso, todo mundo fazia. E ele achava que Deus ia fazer do jeito dele. Mas Deus está dizendo: ei, você precisa me conhecer, porque o meu jeito é melhor que o seu. O meu jeito é o jeito da graça. Experimente a mudança através da graça. Ele também acreditava que a cura vinha da água. Por isso o profeta lhe envia para águas que eram consideradas imundas naquela época. Agora, ele havia feito uma viagem. Ele estava onde? Na capital da Síria, em Damasco. Ele vai até Israel. Ele faz uma viagem de 160 quilômetros pelo deserto. Imagina essa viagem, 160 quilômetros pelo deserto. E quando chega lá, o profeta diz: você tem que ir até o Jordão. O Jordão, de onde ele estava, era mais 50 quilômetros. Ele fica revoltado, e os servos, que para nós mostra o Espírito Santo. Você já tentou fazer uma coisa? E fica aquela voz, fica aquele sentimento dentro de você, dizendo: não é assim, não faz assim, ei, vai pedir perdão, ei, volta atrás, ei, não faz isso, ei, muda de postura, ei, corrige isso, ei, seja sensível à vontade, ei, obedeça ao Senhor. Eles dizem: se ele dissesse para você comprar uma medicação, se submeter a uma cirurgia, fazer um tratamento caríssimo por 12 meses, fosse a coisa mais difícil do mundo, você não faria? Ele diz: eu faria. Então por que você não viaja só mais 50 quilômetros? Gente, às vezes a mudança que nós precisamos está tão perto,
Nós só precisamos obedecer a Deus. A mudança que você precisa, ela não está distante de você. Nós só precisamos estar sensíveis para entender qual é o jeito de Deus. Qual é o jeito da palavra de Deus? Ele aceita a proposta e vai até lá. Tem uma pérola para você. A fé que não conduz à obediência, na verdade, não é fé. A fé que não conduz à obediência, na verdade, não é fé, é vontade humana. 2 Reis 5,14, a Bíblia diz que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus por esse milagre tão lindo, aleluia. Eu fico imaginando a cena. Eu fico imaginando, ele chega, e aí os soldados talvez fizeram até um cordão de isolamento para preservar a sua privacidade, e ele entra ali naquele rio Jordão, e quando ele entra, ele começa a mergulhar, né? Ele começa a mergulhar, eu acho que o exército até gritava, 1, 2, vamos lá, você vai conseguir, 3, né? E ele vai, cheiro horrível, meleca, aí eles dizem, vamos lá, falta só mais 5, igual um amigo meu que eu conheço, ele fica dizendo, só mais 1, está perto, está acabando, e não está, e aí ele, 3, 4, 5, aí ele diz, só mais 1, só mais 2, falta 2, ele volta, ele diz, só mais 1, só mais essa, ele já estava quase vomitando, e quando ele volta, ele abre os olhos, e ele olha, e ele diz, olha o que ele fez em mim, olha o que ele fez em mim, olha o que ele fez comigo, olha, ele abre as vestes, olha o que ele fez comigo, olha a minha pele, olha o que ele fez comigo, eu estou purificado. Eu imagino que ele pega o celular e ele faz uma videoligação para a esposa. E quando ela atende, ele fala, amor. Ela diz, você está na praia? Ele diz, não, eu estou no Jordão. No Jordão? Olha para mim, amor, olha aqui, olha. Ela diz, você está limpo. Cadê a lepra? Estava aqui, ó, sumiu. Mas sua pele está diferente, porque irmão, ele ficou com pele de bebê, pele de criança, e a pele não veio só no local, veio no corpo todo. Jesus quer transformar você em corpo, alma e espírito. Deus se preocupa com você de forma integral. Chama a menina, bota a menina na videoligação, e a garotinha entra e diz, obrigado pela sua coragem, obrigado por me dar a dica, olha, eu quero dizer que agora eu sou crente que nem você, eu entreguei a vida a Jesus. Mulher, aguarda aí que eu estou chegando com muitas novidades. Eu imagino que ele volta para casa, e irmão, você já viu aqueles irmãos que vão para a academia e tem os primeiros resultados? Só ele enxerga, ninguém consegue enxergar, mas ele já sente, ele já anda diferente, e ele só anda sem camisa agora, só tira foto sem camisa. Na mãe agora só é selfie sem camisa, para mostrar a pele de bebê. E a esposa, irmão, irmão, me diz uma coisa, tem algo mais cheiroso do que criança? Bebê, a gente vai passando o tempo, hoje a gente já não tem mais o cheiro, né? Tem perfume que imita, né? Mas criança, eu tenho meu neto, hoje eu estava com ele lá,
na casa da minha filha, no almoço das mães. Aí ele estava comigo brincando, mas a gente cheira ele toda hora. É gostoso, é ou não é, gente? E agora a esposa, né, do Naamã, Naamita, ela vive fungando no marido. Vem cá, meu docinho, vem cá, meu bebezinho. Renova até o casamento, aleluia. Pele de criança, se fala de início de vida, de um novo início, de um novo começo, através de uma mudança que Deus tem para você. Aplauda o Cordeiro, ele venceu na cruz. Naamã precisava de 2 curas. A primeira era uma lepra no corpo físico, ninguém via, Deus via, e ele também via. Ninguém sabia, mas ela estava lá, era uma lepra, doença física. Mas ele também tinha uma segunda doença que ele precisava ser curado. Ninguém via, Deus via, e estava dentro dele, era o seu orgulho. Você sabia que o orgulho é um dos principais impedimentos para que venha uma transformação, uma mudança gerada pela graça de Deus nas nossas vidas? É por isso que Pedro diz que Deus resiste aos soberbos. 1 Pedro, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá o quê? Ele dá graça aos humildes. Existem mudanças que você pode promover, coisas que você pode fazer, mas as mudanças mais profundas, as mais significativas, mais duradouras, são aquelas que são promovidas pela graça de Deus, mediante a sua humilhação. 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, portanto, vamos ler junto, amém? No 3, 1, 2, 3, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Então eu vou me humilhar, obedecer e fazer do jeito de Deus. Eu mesmo, irmão, eu já tentei fazer do meu jeito várias vezes, e eu quebrei a cara todas as vezes. Não dá certo, não dá certo. E eu queria te dizer que esse processo que a Bíblia fala, que é um processo de dizer não à sua vontade, à sua carne, ao seu ego, ao seu orgulho, esse processo estava acontecendo na vida do Naamã. Você já viu várias coisas, não foi tratado com reverência, não foi curado do jeito que ele queria, não foi no rio que ele queria, não foi do jeito dele. Deus estava dizendo para ele: ei, sai dessa zona de orgulho e vem para a zona da obediência da palavra de Deus que foi liberada através do profeta. Então, querido, eu queria dizer para você que isso é uma coisa contínua. Você já passou por várias transformações na sua vida, mas Deus tem algo maior para você. Talvez você diga: pastor, eu já estou na prateleira de cima. Deus te quer na sanca. Deus tem um nível sempre mais alto para você. Mas sabe como é que a gente sobe? É descendo. É obedecendo. É se submetendo. É se quebrantando. É se humilhando. E sabe, existe sempre uma camada mais profunda de quebrantamento, de humilhação, de humildade, de obediência à palavra de Deus. Eu quero fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui gosta de cebola? Eu gosto. Então, você que gosta de cebola na comida, você gosta também? Deixa eu ver aqui desse lado. É meio a meio, né? Então, se a gente fosse fazer um jantar bem grande, metade era com cebola e metade sem cebola. Mas, se você observar a cebola, você vai cortar a cebola, você já percebeu isso? Você vai ver que a cebola tem várias camadas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai aí por diante. Você tira uma camada da cebola, você encontra outra camada.
e você tira aquela outra camada, você vai encontrar uma mais profunda. Arrependimento. Existe sempre uma porção mais profunda para se arrepender. Quebrantamento. Existe uma porção mais profunda para você se arrepender, e isso é contínuo. Obediência à palavra de Deus. Existe uma porção mais profunda. Pedir perdão mais rápido. Porque pedimos perdão, mas todo mundo tem um time de pedir perdão. Então não tem, gente. Eu levo um tempo para processar o pedido de perdão. Então existem situações que eu sei que eu estou errado, mas eu não vou logo e peço perdão para a Albi. Eu espero um tempo. Deixa o orgulho descer um pouco. Igual a água do Amazonas com a do Tapajós, né? Às vezes é perdoar. A outra pessoa fica, me perdoa. Corta aqui. E ela demora. Existe uma camada mais profunda. Eu vou pedir perdão logo na hora, mais rápido. Eu vou perdoar mais rápido, sabe? Eu vou me humilhar mais rápido, eu vou obedecer mais rápido. Eu não vou andar tão na zona de perigo, não. Eu vou tomar cuidado. Sabe, querido? Deus quer te melhorar, Deus quer me melhorar, Deus quer você mais espiritual, Deus quer fazer maravilhas na sua vida, Deus quer que você faça diferença no reino dele, na vida das pessoas. Mas você não vai chegar lá se não passar pelo processo da cebola. Se você não lembrar de mais nada do que eu falei hoje aqui, lembre da cebola. Pergunte para o seu irmão aí do seu lado, vai ser com cebola ou sem cebola, irmão? Existe um nível mais profundo, e nós vamos chegar à camada mais profunda, porque nós amamos a Jesus, escolhemos Jesus, amamos Jesus, escolhemos obedecer Jesus. O profeta volta até Eliseu, transformado, pele de bebê, e ele vem com alegria, e sabe, eu creio que ele veio com gratidão no coração, e ele chega, e ele já vem com aquilo, uau, esse profeta é fantástico, e ele chega com o ouro e com a prata, e com as vestes reais, para dar de presente para o Eliseu, e a Bíblia diz que o Eliseu recusa, olha só, capítulo 5, versículo 14, ele chega, e ele, sabe, ele chega com a comitiva e quer dar os presentes, e o Eliseu nega, e ele mostra que realmente ele converteu. Olha o versículo 14, um processo de conversão. O que é uma conversão? Eu estou indo nessa direção, conheço a Jesus, recebo a Jesus, entrego a minha vida a Jesus, e ele disse, antes era do seu jeito, agora é do meu jeito, e eu passo por um processo de conversão, porque antes a minha vida era levada na direção dos meus desejos, agora é na direção dos desejos de Deus, e a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, agradável, melhor para a gente. Capítulo 5, versículo 14, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do Eliseu, o homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, olha o que ele diz, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Aleluia! É o comandante dizendo, descobri Jesus, e ele quer dar os presentes, e sabe, Eliseu não aceita os presentes. Por que Eliseu não aceita? Eliseu diz para ele, não é o seu ouro, não é a sua prata, não são as roupas finas, não é o seu patrimônio, não é assim a sua influência, é a graça de Deus. Tem coisas que você precisa entender, que você não pode comprar ou conquistar. Você conquista tantos territórios, você conquista tantos povos, mas sabe, tem coisas que você tem que receber de graça, que você não compra, é a graça de Deus, Deus já comprou e pagou por você. Então, para que a glória fosse totalmente de Deus, e para que o diabo não colocasse na cabeça dele, que foi o dinheiro dele, o profeta não aceita. Olha que coração lindo do profeta. No versículo 17, Naamã diz, já que não aceitas o presente,
pelo menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Aí você lê esse texto, você entende isso? Ele fala para o profeta: você deixa eu levar terra daqui? Diz que terra? Eu vou pegar terra daqui de Israel, eu vou encher alguns sacos, eu vou carregar 2 mulas cheias de saco de terra e vou levar de volta para a Síria, para que eu faça sacrifícios ao Senhor Deus de Israel. Mas por que ele fez isso? Deixa eu explicar para você. Aí você tem que ter entendimento do contexto histórico da época. Havia uma tradição, um pensamento, uma crença lá na Síria, de que um Deus só se manifestaria no lugar onde ele fosse adorado, aonde ele reinasse. O Deus de Israel era adorado aonde? Em Israel. Então ele achava que só naquela terra física Deus ia se manifestar. E agora ele diz: eu quero que esse Deus se manifeste lá no meu povo. Ele está dizendo: eu vou levar essa terra, e chega lá, eu vou colocar essa terra, eu não vou mais me prostrar diante do outro Deus, eu agora conheço o verdadeiro Deus, e eu vou me prostrar diante do Senhor. Ele leva o ambiente da graça para a sua família, ele leva o ambiente, aquela terra representa o ambiente da graça, ele leva o ambiente da graça para o trabalho, ele leva para o palácio, ele leva para o seu povo, dizendo: só existe um Deus, e Ele é o Senhor Deus de Israel. E a mesma coisa conosco. Nós entregamos as nossas vidas a Jesus, nós vamos levar a cultura do reino de Jesus, os princípios de Jesus, o ambiente da graça de Deus, nós também vamos levar a todo lugar que nós estejamos. Essa graça vai se manifestar, mas tem que ser do jeito da graça de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Você tem transformações por passar? Talvez agora você precisa de uma transformação. Eu quero declarar que ela vai acontecer na sua vida, e que vai ser pela obediência, pela fé em Jesus Cristo. Ela vai acontecer, mas vai ser do jeito da graça. Amém? Você recebe essa palavra na sua vida hoje? Você dá uma salva de palmas? Eu quero voltar ao primeiro item da mensagem. Primeiro ponto: todo mundo precisa de Deus. Transformações duradouras, mudanças verdadeiras, só acontecem com a presença de Deus. E eu quero ver um texto com você que está em Romanos, capítulo 3, versículo 23. A Bíblia diz que todos nós precisamos de Deus, que todos pecaram, todos, e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça, sem exigir nada, sem depender do seu ouro, da sua prata, do que você tem para oferecer, Deus aceita todos, por meio de Cristo Jesus, que os salva. Aleluia! Eu queria que você ficasse em pé, mas sem se movimentar, sem sair do seu lugar. Fique em pé agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Talvez você diga: tem áreas na minha vida que precisam mudar, tem áreas na minha vida que precisam ser transformadas. Enquanto eu ouvi essa mensagem, eu entendi que existe um processo de mudança, e eu vou me comprometer com esse processo de mudança. Mas começa com o primeiro passo: reconhecer a Deus, reconhecer a Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram, mas Deus recebe todos através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. A mudança, a transformação vem através de um relacionamento com Ele. E eu quero hoje te dar essa oportunidade de você fazer como Naamã, que teve essa grande mudança, recebeu esse grande milagre, mas veio um encontro com Deus. Ele encontrou com Deus, ele reconheceu que havia Deus, e ele entregou a vida dele a esse Deus. E hoje você pode fazer a mesma coisa. Você pode dizer: a partir de agora vai ser do jeito de Deus na minha vida.
Agora eu entendo porque tal coisa ainda não mudou, porque tal situação não mudou, mas eu quero entregar a minha vida ao Senhor. A Bíblia diz que Ele perdoa todos os seus pecados e que Ele, pela graça da cruz, Ele te dá a vida eterna. Se você